Hoje nós vamos falar de uma série de mensagens, tesouros do deserto. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 14. Nós vamos pegar o texto onde já está aquele momento ali antecede a travessia. Já lemos várias vezes. Capítulo 14, versículo 13. Acharam? Então aqui os egípcios já estavam vindo ao encontro dos hebreus para destruí-los. E aí eles não entenderam por que isso estava acontecendo. Deus nos tira do Egito depois de tanto sofrimento, e aí agora que nós saímos, nos deu uma esperança. Aparecem os egípcios novamente com a ideia não, né? É um plano mesmo, de matá-los, né? Destruir, exterminar. E o povo de Deus não entendeu. E aí que se queixam, né? Para Moisés. E Moisés, no verso 13, começa a falar com ele. Vamos lá. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Irmãos, é uma fala difícil. Acho que é uma fala difícil para Moisés, né? Diante da situação. Aí mais para frente um pouquinho, vamos ler ali. Vamos continuar lendo, né? Para ver todo o contexto. Verso 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Irmãos, nós estamos caminhando para um momento, na verdade, muito maior do que assim, saber que Deus existe. Nós estamos vivendo um tempo, não é para saber que Deus existe, mas é para viver com Deus, andar com Ele e viver eternamente com Ele, né? É muito mais do que acreditar. Nós não estamos aqui só para acreditarmos, mas para entender o que Ele tem para nós, o que Ele quer fazer na nossa vida, o que Ele quer fazer através da nossa vida, e entender com um pouco mais de profundidade o que Ele está fazendo conosco aqui na terra, que muitos falam que é um preparo, né, para morar na glória. Mas é interessante que, se você olhar esse texto, está dentro de uma situação logo após a libertação, né, do cativeiro, logo após, irmãos. Eles não sabiam muitas coisas a respeito de Deus, mas eles viram muitos sinais de Deus. Naquele processo todo de libertação, eles viram muitos sinais, mas eles não sabiam muito a respeito de Deus. E quando vem essa situação que eles não esperavam, né, de perseguição e do risco da matança, eles não estavam entendendo. Muitas vezes nós também nos vemos assim em várias situações da nossa vida, quando nós sabemos que nós servimos a Deus, que nós invocamos
alguns anos atrás o nome do Senhor, fizemos uma aliança com Ele, entregamos nossa vida para Ele, declarando: olha, minha vida é tua, Senhor. O Senhor passa a ser realmente Senhor da minha vida. Fazemos isso. E eu creio que quando fazemos isso, nós começamos a ter uma esperança de uma redoma espiritual que se cria em volta da nossa vida e nada passa por ela. Isso significa o quê? Uma expectativa de que não haverá mais problemas. Quando na verdade Deus nunca disse isso. Nem no Velho Testamento, nem no Novo. Né? Não é verdade, irmãos? Aí eu preciso talvez lembrar a você que no mundo tereis, ele já disse, né? Tereis aflições, mas ele também dá uma esperança aí, né? Mas tem de o quê? Bom? Por quê? Porque eu venci o mundo. Então, se o Senhor é com você, existe vitória com você também. Tá certo? Mas é interessante isso, porque eles viram também muitos sinais de Deus. Eles viram a real libertação do Egito. Mas mesmo assim, aquele momento gerou questionamento. E nós muitas vezes fazemos isso quando nós, como filhos de Deus, achamos estranho algumas coisas estarem alcançando a nossa vida, a nossa casa, que são coisas que geram insegurança, sofrimento, angústia, preocupações. Se Deus é minha dianteira, se Deus é minha retaguarda, como diz lá no Salmo 139, né? Ué, mas como é que é isso? Aí vem Deus, através de Moisés, né? Dizendo: olha, calma, não tenha medo. Isso aí tem um plano. Tem algo ainda que eu vou fazer, não acabou aqui. Vocês não vão ser destruídos. Eu tenho um plano. Mas é interessante, já falei isso aqui. Deus não contou exatamente o plano. Deus não contou exatamente o plano. Deus faz isso comigo e com você, irmão. É ou não é? Quando você está lá, né, angustiado, preocupado: ô Senhor, ô Senhor, me dá uma palavra. Aí você vai lá, começa a ler. E aí vem a palavra que diz tantas coisas de segurança em Deus, que Deus é poderoso, né? Nos Salmos, então, né, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Não é isso? Hein, irmãos? É isso. Mas a gente lê essas coisas e o que acontece? Nada. Muitas vezes nada. Parece que não traz o ânimo, não traz a esperança. Parece que aquele negócio fica assim. Parece que é para o outro, né? Não é para você, não é para sua causa. E eu queria deixar isso para você hoje, olha. Você nunca, a não ser que Deus queira revelar isso para você, você nunca vai saber como Deus vai agir em todas as coisas, com todos os detalhes na sua vida, a favor da sua vida, numa causa da sua família. Ele não vai fazer isso. Isso é importante, ele não fazer assim. É importante que você entenda. Irmãos, já comentei isso aqui, mas eu estou juntando uma coisa na outra. É importante Deus trabalhar na minha vida e na sua vida num ponto que é fundamental para você sair da dimensão da vida natural e entrar na vida espiritual. E esse ponto se chama controle. Deixe de tentar controlar a sua vida, deixe de tentar entender o que Deus vai fazer quando Ele não revela para você. Você fica angustiado, qualquer um fica, se ficar tentando entender o que Deus vai fazer, quando Ele não está revelando. Ele não quer revelar, mas Ele não quer por quê?
para você ficar angustiado. Não, para que você entenda. Olhe no espelho, na Bíblia. A Bíblia funciona como espelho. Você está tentando controlar o que, na verdade, quem é o Senhor de todas as coisas? É Ele, irmãos. Ele é o Senhor. Ele tem o controle. Né? Ele tem o controle, irmãos. Aí eu brinco com vocês, né? O que é do homem, o bicho não come. É assim. Ah, mas pastor, eu queria tanto aquilo. Não, você pode fazer planos. Deus nunca disse que você não pode fazer. Deus disse que você deve fazer. Ele te fez uma pessoa que tem reflexões, tem desejos, tem sonhos, capacidade de sonhar, capacidade de desejar. Ele te criou assim, mas Ele orientou também. Olha, você pode fazer planos, mas a resposta certa vem de mim. Não é? Então, olha, vem me buscar, vem falar comigo, compartilha. Né? Nós vamos conversar sobre. Né? Às vezes, Deus tem aquilo que você deseja para a sua vida, mas não é a hora. Você está pedindo antes. O fato dele não te entregar hoje não significa que nunca vai te entregar. Estão entendendo? Aí você tem que buscar o quê? Respaldo bíblico. Deus anda na sua palavra. Então você encontrou respaldo bíblico? Encontrei. Então você pode alimentar esperança nisso. Né? Pode não ser hoje nem amanhã, mas um dia será, porque Deus disse na sua palavra. Estão entendendo? Então, nós temos que trabalhar muito essa questão do controle, irmãos. A ansiedade está invadindo a mente e o coração das pessoas dessa geração. E boa parte da ansiedade que invade o coração das pessoas é porque as pessoas elas têm expectativas, mas a expectativa é de que não vai dar certo. Não é aquela ansiedade boa. A ansiedade boa não machuca. A ansiedade, aquela outra que abate, essa machuca, né? Por que as pessoas estão ansiosas? Porque elas esperam muito, querem muitas coisas, mas ao mesmo tempo têm uma ideia de que aquilo não vai acontecer. Mas quando você lê o livro de Êxodo, você vai ver, inclusive no capítulo 15, você vai ver Deus dizendo o seguinte: olha, se você ouvir e caminhar nas minhas palavras, aquilo que foi atingido, como o Egito foi atingido, vocês não serão, porque eu serei conhecido no meio de vocês como Deus que cura. Irmãos, está cheio de chaves espirituais na palavra de Deus, que abrem portas de cura, de restauração, de crescimento, de transformação, de imersão no mundo espiritual. E eu e você não temos que saber como Deus vai fazer. Você não tem que saber isso. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que Ele vai fazer. Você tem que crer que Ele vai ao seu encontro. Você tem que crer que o Senhor está perto. Não é? Você tem que crer nisso. Mas crer que Deus é Deus na sua vida é descansar todas as coisas. Imagina você tentar controlar todos os detalhes do seu dia, da sua vida, do seu amanhã. As pessoas estão tentando fazer isso, estão entrando num processo de ansiedade enorme, uma angústia que vem com a ansiedade, e aí desenvolve um tanto de patologia que, na verdade, irmãos, nós temos que encontrar no Senhor a cura. Não estou dizendo que você, por estar assim, você é mais fraco. Não, eu estou te apontando a saída. Irmãos, a palavra de Deus ela é terapêutica. A palavra de Deus ela é um instrumento de cura. Por quê? Porque ela revela a realidade de um Deus que pode e quer trabalhar na nossa vida e nos dar a nova vida. Amém? Mas olha,
Não foi fácil para esse povo, não foi fácil, como não é fácil para mim e para você, sair da condição de pecador e caminhar na direção da santidade. Não é fácil. Mas esse é o primeiro ponto de uma transformação na nossa vida, que é a abertura para um dos maiores tesouros que o deserto traz. Se você não tiver um coração temente, quebrantado, você não conhecerá os tesouros do deserto. Você não conhecerá vários tesouros que Deus traz. A dependência ao Senhor, ela envolve temor. Estão entendendo, irmãos? Se você temer a Deus, você vai mexer na sua vida profissional. Se você temer a Deus, você vai mexer no seu lazer. Se você temer a Deus, você vai mexer nas datas festivas da sua família. Se você temer a Deus, você vai mexer na hora de você dormir e na hora de levantar. Por quê? Se você temer a Deus, você vai colocar Deus em primeiro lugar. E tudo isso vai ter que ser mexido, para que não seja uma palavra, mas seja uma vida aonde Deus é o primeiro. Está entendendo, irmãos? Não é isso que vocês queriam ouvir hoje, né? Então vamos parar por aqui. Tá bom? Em nome de Jesus, eu termino essa palavra, né? Então assim, que você entenda que o Evangelho não vai mudar. Nunca vai mudar. Nunca. Nem aqui, no céu não tem as boas novas, né? Porque nós vamos encontrar e viver com Ele, né? Mas uma coisa que nós precisamos fazer e que Deus está trabalhando na sua vida e nesse país, este país ainda não se curvou diante de Deus. Esse país tem que ser quebrantado. Louvado seja o Senhor por todas as perturbações e conturbações que ainda virão sobre essa nação, porque primeiro começa na igreja. A igreja tem que clamar ao Senhor. E ainda não entendemos isso, irmãos. Nós estamos extremamente confortáveis ainda, né? Conquistando posições, carros e outras coisas, e não entendemos ainda que existe uma nação perecendo e Deus está permitindo, né, o Egito espremer essa nação, mas nós somos povo de Deus, que nós podemos mudar essa nação, porque nós somos o corpo de Cristo. A mudança vem pela igreja. Não espere Deus pular você, porque Ele estaria quebrando a palavra. Né? Irmão, você tem que estar comprometido aqui com a nação, né? Mas isso vai acontecer gradativamente. Muitas coisas maravilhosas Deus tem anunciado, como fez também naquela época. E aí, aqueles que creem vão viver isso. E os que não creem, eles não vão viver na imersão disso, mas eles vão ver isso acontecer, né? Glória a Deus por isso, né? E todo aquele que passar a ter sede será saciado, né? Louvado seja o Senhor. Então você não precisa saber, você precisa crer. É isso. Creia, vá na palavra e creia. O que Deus vai fazer não importa quando nem como, mas que Ele vai. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, sei calamassuri camanais.
Espírito Santo de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu clamo a Ti nesta noite, Deus. Senhor, como tem pessoas que o ser humano ele tem uma capacidade enorme de adaptação. O grande problema é que o ser humano se adapta também a coisas ruins, Pai. Mas a Tua palavra vem, e vem, e vem, e vem, dia após dia, como o Senhor fez lá no deserto. O povo não tinha fome, porque o Senhor mandava porção todos os dias sobre eles. Pai, o Senhor faz isso todos os dias para a nossa vida. Mas muitas vezes, Deus, nós queremos recolher um tanto mais num dia, queremos apenas vir ao culto, Senhor, para que não precise ler amanhã, não precise ler na terça, na quarta, na quinta, Senhor, para esperar o próximo culto. Deus, o Senhor mostra que não é isso que o Senhor tem para nós. Não é uma vida de religiosidade, mas é uma vida de um homem e uma mulher que estava perdido e foi achado. Foi achado pelo pastor das nossas almas, que é o Senhor. O Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, Deus. O Senhor nos colocou perto do Senhor. Para quê? Para viver uma nova vida. É uma vida com o Senhor. É uma vida com o Senhor. Não é uma vida com este mundo. Não é uma vida, Deus, com os prazeres deste mundo. Mas é uma vida com o Senhor, que está trabalhando, moldando, preparando, transformando, tirando, Senhor, essa questão toda, Senhor, da velha natureza na nossa vida. Para quê, Deus? Para nós vivermos eternamente contigo, porque o Senhor veio para restaurar o que foi quebrado, o que foi perdido. Pai, em nome de Jesus, nós temos que ter no nosso coração a volta, Senhor, ao primeiro amor. Deus, a volta ao amor pelo Senhor. Deus, porque é isso que vai nos motivar. É a motivação certa, Deus, para que nós estejamos abandonando as coisas que não servem. Nós estejamos, Deus, alinhando a nossa vida com a Tua palavra. Senhor, a ansiedade pode existir hoje, mas ela não pode ficar todo o tempo. Porque senão, Deus, essa ansiedade está denunciando a nossa falta de confiança. A ansiedade denuncia, Deus, a nossa incredulidade. A ansiedade vai denunciando tantas coisas, Deus. Aí vem a angústia. Aí o Senhor diz, Pai, que isso é natural do homem. O Senhor diz lá que, Senhor, a angústia que gera tristeza. Sim, ali, Pai, o salmista diz, porque está abatido a minha alma. Mas aí diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Sim, Deus. Mais uma vez o Senhor vai nos falando, Deus, de que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração tem que estar em Ti. O Senhor é a esperança da nossa alma, Senhor. Aleluia. E isso tem que crescer em nós. Senhor, isso tem que crescer em nós, e não é apenas declarando, mas é tendo uma vida se alimentando daquilo que vem do Senhor, Pai, para fortalecer a nossa alma e o nosso espírito, e nós sermos, além de fortes nessa terra, sermos pessoas que sabem conduzir aqueles que não Te conhecem ao encontro com o Senhor. Que assim seja, Pai. Nós temos orado, Deus, para que o Senhor cure esta igreja. Nós temos orado para que o Senhor cure todo tipo de enfermidades. Mas, Senhor, não permita que a insensibilidade que é expressa na Tua palavra como a lepra, a insensibilidade para uma vida de pecado, Deus, que a lepra seja removida do nosso meio. Que a insensibilidade ao pecado seja removida do nosso meio em nome de Jesus. Que nós possamos declarar que o Senhor sarou a nossa vida, nos dando um coração quebrantado, um coração arrependido. Sim, Deus, porque é aí, Senhor, é nessa forma, o Senhor sondando o nosso coração, encontrando estas coisas. O Senhor enche, Senhor, a nossa vida, porque são vasos que estão sendo preparados para Ti. Quebra, Deus, toda ansiedade, toda angústia, Deus, todo desespero, toda desesperança.
Tudo isso, Pai, conforme o salmista diz, as vestes de cinzas e tristeza foram tiradas e vem o óleo da alegria. Senhor, que isso seja sobre a vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém.